Parte 2. Tínhamos que encontrar um lugar para comer de qualquer maneira, então decidimos levar a Yai conosco. Yai respondeu dizendo algo sobre não querer se aproveitar da bondade de outras pessoas. Portanto, a princípio nem sequer lhe ocorreu aceitar nossa proposta. Bem, então, conte-nos algumas histórias sobre Eshen. Em troca, nós a levaremos para jantar. Isso não é caridade, é dar e receber, proclamei. Ela disse que isso era aceitável e começou a pedir algo. Foi mais tranquilo do que o esperado. Estou entendendo. Então, Yai, você está em uma jornada para se tornar mais forte? Sim, Mushi, de fato. Venho de uma família de guerreiros há gerações. Meu irmão mais velho vai herdar a propriedade, por isso, fiz uma jornada para melhorar minhas habilidades. Então, sim, esse é de fato o caso. Uau, isso parece difícil. Você deve ter um bom padrão em sua família, não é? Elsie olhou para Yai, claramente admirada com a garota que estava se jogando ruidosamente em espetinhos de carne. Eu estava bastante indiferente enquanto ouvia a história dela, só queria que ela escolhesse entre comer e falar, e deixasse a outra opção para depois. Então, Yai, você tem um plano de batalha para o futuro? Por exemplo, há algum lugar em particular para onde você precisa ir? Há alguém na capital deste país que fez muito para ajudar meu pai no passado. Eu estava pensando em conhecer essa pessoa pessoalmente. Yai respondeu minha pergunta entre várias pausas, enquanto se deliciava com sua tigela do que parecia ser udon kitsune. Oh, sinceramente, ninguém nunca lhe ensinou a não falar de boca cheia? Bem, isso não é uma coincidência? Estamos indo para a capital para terminar uma missão. Você gostaria de vir conosco? Ainda deve haver espaço para mais uma pessoa na carroça. Seria mais fácil para você também, não é mesmo, Yai? Você está dizendo a verdade? Eu não poderia esperar receber uma oferta mais atraente, eu não poderia. No entanto, vocês todos concordam com alguém como eu? Yai respondeu à sugestão de Elsie enquanto suas bochechas se enchiam de uma substância parecida com takoyaki. Espere um pouco. Quanto exatamente essa garota comeu até agora? Você não se importa, não é, Toya? Não, eu realmente não me importo, mas... Eu parecia ser o único dos presentes que estava preocupado com o fato de que o custo médio de nossas refeições aumentaria exponencialmente com essa garota. E aí parecia estar satisfeita no momento, tendo devorado 7 fatias de pão, espetinhos de carne, yakitori, kitsune udon, takoyaki, peixe grelhado, um sanduíche e um bife de carne. Pagamos a conta e saímos do restaurante. Droga! Nunca considerei isso em nosso orçamento de viagem. No caminho para casa, decidimos nos encontrar novamente no dia seguinte, pouco antes de partir. Quando as gêmeas e eu estávamos prestes a voltar para o albergue, algo me ocorreu. Perguntei a Yai uma última coisa antes de nos separarmos. Yai, onde você reservou para passar a noite? Ah bem, eu estava planejando dormir fora, pensei em fazer assim. É claro que ela estava. A garota não tinha um centavo. Dormir ao ar livre, sério? Ouça, venha e durma no mesmo albergue que nós. Nós lhe emprestamos o dinheiro, então nos devolva depois. É perigoso dormir ao relento por conta própria, murmurou Lindsay humildemente. De forma alguma, eu não poderia estar mais em dívida com você, não poderia. Por causa de sua natureza excessivamente educada, tudo a fazia parecer cada vez mais com alguém que era originalmente do Japão. Mesmo que tentássemos lhe dar o dinheiro para o albergue, ela se recusava educadamente a aceitar. Eu tinha que encontrar uma solução. De repente, uma ideia me ocorreu enquanto eu ponderava sobre a situação. Yai, você poderia me vender aquele grampo de cabelo? Meu, grampo de cabelo, não é? Yai pegou o grampo de cabelo em sua mão. Havia um padrão com manchas amarelas e marrons. É um grampo de cabelo beco, não é? Eu realmente queria um há algum tempo. Acho que seria um bom presente para alguém a quem devo muito. Beco? O que é isso? Elsie se inclinou para trás, aparentemente procurando uma explicação minha sobre essa palavra desconhecida. É um acessório feito de uma carapaça de tartaruga. São coisas muito preciosas na minha terra. Eu não tinha muita certeza sobre isso, mas tinha certeza de que já tinha ouvido algo parecido no passado. É claro que o fato de eu querer um há muito tempo era uma mentira. Era apenas uma desculpa para essa garota aceitar dinheiro. Elsie e Lindsay perceberam isso rapidamente e decidiram que seria melhor entrar na onda da minha história. Se você realmente quer uma joia humilde como essa, não me importo, eu não. Tudo bem, combinado. Então eu a comprarei por muito dinheiro.
Ela me passou o grampo de cabelo Beco e, em troca, tirei uma moeda de ouro da minha carteira e a coloquei em sua mão. É muito caro. Não posso aceitar tanto por ele, simplesmente não posso. Está tudo bem, está tudo bem. O Toya está procurando por um desses pins há tanto tempo, sabe? Isso só mostra o quanto ele significa para ela. Agora venha, vamos levá-lo para a pousada. Não, Ati, Elsie dono? Elsie agarrou Yai pelo braço e a puxou. Quando suas silhuetas desapareceram, Lindsay se aproximou de mim para falar. Esse grampo de cabelo é realmente precioso? Quem sabe? Se for, seria muito útil de onde eu venho, mas não sou especialista em preços de joias. Você não sabe o valor dele, mas pagou uma moeda de ouro por ele. Bem, ele parece muito bem feito. Mesmo que eu não saiba o preço, tenho certeza de que foi um preço razoável. No mínimo, não me sinto como se tivesse feito um mau negócio aqui, não é? Eu sorri antes de colocar o alfinete no bolso, e então nós dois estávamos de volta ao albergue. Yai conseguiu reservar um quarto para passar a noite, então ela teve uma boa noite de descanso. Assim, ela se juntou ao nosso grupo heterogêneo no dia seguinte. Saímos de Amanesque e fomos ainda mais para o norte. O país em que estávamos era o Reino de Belfast, localizado no lado oeste do continente. Era também o segundo maior dos países que ocupavam essa região. Talvez por isso não demorou muito para que, ao sair de uma cidade, todos os prédios desaparecessem completamente de nossa vista. Logo não havia nada além de montanhas e florestas no horizonte. Talvez a população simplesmente não fosse grande o suficiente para preencher a superabundância de terras. Só havíamos encontrado uma pessoa ou um carrinho uma vez em algumas horas, e às vezes não encontrávamos ninguém durante um dia inteiro. Isso certamente mudaria à medida que nos aproximássemos da capital. Eu havia aquecido meu assento no vagão como de costume, olhando ocasionalmente para Yai, que estava sentada no assento do motorista. Ela também era boa com cavalos, pelo menos foi o que nos disse, então as três meninas decidiram se revezar nas rédeas. Eu estava quase envergonhado por minha falta de experiência. Eu estava começando a entender os sentimentos desses personagens que sempre serviriam apenas para aquecer a carroça. Como que para compensar isso bem, em parte, pelo menos, sentei-me sobre minhas nádegas e mergulhei em meus estudos de magia. Em minhas aulas com Lindsay ficou claro que eu era capaz de usar vários tipos de feitiço que se enquadravam na categoria Void, em outras palavras, magia sem elementos. Nossa primeira pista veio quando tentei imitar o feitiço Power, que Elsie havia usado. E ele foi ativado para mim sem nenhum problema. Mais tarde, ouvi falar de um feitiço chamado Power Increase e de outro aventureiro da guilda que podia usá-lo, e ele funcionou sem problemas quando testei. Em termos simples, isso significava que desde que eu soubesse o nome do feitiço e seu efeito, eu poderia usar praticamente qualquer tipo de magia não elementar. Os gêmeos já haviam se surpreendido há muito tempo com uma das minhas habilidades. Por isso a tratavam como uma das minhas características até aquele momento. Bem, tanto faz. Era muito conveniente, então eu não tinha nenhuma reclamação. Graças a Deus por isso. Ainda assim havia alguns problemas. A magia nula ou não elementar era uma categoria mágica quase totalmente personalizável. Basicamente, cada feitiço individual poderia facilmente ser algo de que todos, exceto os próprios usuários, nunca tinham ouvido falar. Nesse sentido, era como se fosse o trunfo deles. Obviamente havia pessoas que queriam manter algo assim em segredo, caso contrário, outros poderiam descobrir com antecedência. Por outro lado, havia pessoas como esse aventureiro que me ensinou o feitiço Aumento de Poder, pessoas que presumiam que os outros seriam incapazes de imitá-lo de qualquer forma, então ele não via mal algum em falar sobre isso. Desculpe ter roubado seu feitiço Aumento de Poder, cara. Entretanto, apesar de sua raridade, havia muitos feitiços do vazio que eram amplamente conhecidos. Eu havia comprado livros sobre feitiços não elementares registrados ao longo da história e comecei a estudá-los para tentar adquirir o maior número possível. Agora veio o segundo problema. Eram muitos. Até mesmo os feitiços não elementais conhecidos eram suficientes para encher uma lista telefônica. Como a maioria dos feitiços não elementais era magia personalizada, havia todos os tipos de feitiços com uso extremamente limitado. Magia para manter os incensos queimando por mais tempo, magia para tornar a cor do chá mais atraente, magia para suavizar a superfície de madeira lascada. A lista era interminável,
e esses tipos de feitiços mundanos constituíam a maioria deles. Além disso, havia muitos feitiços com efeitos semelhantes. Até mesmo em aumento de potência, e potência se sobrepunham um pouco. Ambos eram, afinal, feitiços usados para fortalecer fisicamente o usuário. No entanto, o poder era mais fácil de usar, pois também tinha efeitos como o aumento da capacidade de salto ou a concessão de níveis explosivos de poder em ataques físicos. Como eu não tinha como saber qual feitiço seria útil em cada situação, pensei em examiná-los um a um. Mas mesmo que Deus tivesse melhorado minha memória, eu ainda não sabia se seria capaz de memorizar um repertório inteiro de feitiços. Ficar cara a cara com esse repertório para encontrar os feitiços que me pareciam úteis era um verdadeiro pesadelo. Era como procurar agulhas em um palheiro. Era chato, mas não era como se eu tivesse algo melhor para fazer. Eu estava folheando o livro quando um feitiço em particular se destacou. Oh! Um feitiço que permite que o lançador pegue pequenos objetos à distância, hein? Será que posso usar esse? Por que você não tenta? Lindsay deu uma olhada na página. Bem visto, parecia simples o suficiente para testar. Vamos lá, exclamei. Mas nada havia acontecido. Eu realmente senti a sensação de que algo estava me atraindo. Elsie me chamou quando percebeu que o feitiço não havia sido ativado corretamente. O que você estava tentando pegar? A katana da Iai. Pensei em tentar assustá-la um pouco. Talvez fosse muito grande? Afinal, ele diz que só funciona com objetos pequenos. Tentei novamente com uma imagem mais clara em mente. Vamos lá. Ouvi a voz em pânico de Iai vindo do assento do motorista. Em minha mão estava a corda que ela usava para amarrar o cabelo para trás. Parece que funcionou. Pode ser um feitiço muito útil, mas também é uma coisa muito assustadora, Lindsay avisou. O que há de assustador no fato de eu usar esse feitiço? Quero dizer, ele agarra as coisas sem deixar rastros. Com uma habilidade como essa, alguém poderia roubar o que quisesse. Estou entendendo. Na verdade, é um pouco assustador, não é? Você poderia usar esse poder para roubar livremente todo o dinheiro e as joias que quisesse. Não se atreva a usá-lo para isso. Por favor, não o use para isso. Elsie e Lindsay me encararam com desprezo. Que acusação grosseira. Não seja ridículo, eu nunca faria isso. Não seja ridículo, eu nunca faria isso. Eu me pergunto se a roupa íntima é um alvo válido para esse feitiço. Elsie e Lindsay se endireitaram e se afastaram um pouco mais de mim. Ora, isso era uma piada. Meu cabelo está voando por todos os lados com o vento no momento, Iai se virou para mim, claramente exigindo que eu lhe devolvesse o cordão para que ela pudesse prender o cabelo. Ops, eu havia me esquecido disso por um momento. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!